Caminha e chegarás. Não dês guarida aos maus pensamentos. Reage contra todo e qualquer estado de abatimento que persista em ti. A ideia acalentada tende a se expressar em ação. A influência espiritual negativa nasce das horas ociosas. Não te permitas descansar além do devido. Ocupa as tuas mãos com o bem, e a tentação se afastará. Na medida das tuas possibilidades, auxilia a quem sofre. Não te concentres excessivamente nos teus próprios problemas, nem dramatizes a tua dor. A prova é a tua oportunidade de redenção. Caminha e chegarás. Que Jesus nos abençoe em mais esse encontro, que a gente possa aqui, em mais esse dia, poder dividir um pouco das palavras, um pouco do pensamento, sempre baseado no cristianismo, sob a luz do Espiritismo. Bom, o assunto que eu vou trazer para a gente conversar hoje é um assunto que eu acho que todo mundo busca. É uma coisa que as pessoas buscam desde a antiguidade, sempre tentando trazer isso para si, sem saber exatamente que de forma fazê-lo, que é a tal felicidade. Quem não gostaria de ser plenamente feliz, né? A felicidade é uma busca constante do homem desde os tempos mais remotos, e busca-se isso das formas mais diferentes possíveis. Se a gente for remontar um pouco ao pensamento aristotélico, né, do Aristóteles, lá, o filósofo grego, a gente vai ver que o Aristóteles ele entendia que a felicidade era baseada na realização. Então, quando você estava realizado, você estava feliz. Mas depois ele revisitando esse pensamento, ele entendeu que aqueles momentos eles eram muito curtos. Então você tinha momentos de satisfação. E então, continuando nessa linha de pensamento, ele trouxe a seguinte proposta. A felicidade verdadeira é quando você encontra um momento de satisfação e quer que aquele momento perdure. Então a gente vai buscando sempre fazer com que aquele momento se alongue o máximo possível. É como, por exemplo, você vai no restaurante comer, não pode ir no restaurante que a gente está ainda de quarentena, né? A gente tem que evitar. Mas então vai lá e você faz uma deliciosa feijoada na sua casa. Aí você vai e come aquela feijoada. E aquela feijoada é muito gostosa. Ela é muito boa, você quer que aquilo dure para sempre, e você vai comendo devagarinho para aquele prato não acabar nunca, não é isso? Essa é uma forma de ilustrar a felicidade, é você querer que essa sensação, que esse momento dure para sempre. Mas nós espíritas, nós sabemos que a nossa vida ela é repleta de altos e baixos. Tem períodos que a gente está bem, tem períodos que a gente está feliz, que as coisas estão dando certo e a gente vive aquilo plenamente. Mas em alguns momentos aquilo vai para baixo, as coisas não dão certo, a gente fica doente, ou perde o emprego, o relacionamento que desanda, e aí a gente fica infeliz. E é nesse momento que a gente tem que colocar à prova a nossa fé. A gente acredita de verdade em Deus? Quando a gente está fora desse momento de felicidade proposto pelo Aristóteles, quando a gente está fora deste momento, será que a gente tem fé mesmo para poder acreditar que isso vai mudar? Tem uma historinha dentro da cultura árabe que o rei chama o maior sábio do reino e pede para ele, né, um momento de plenitude daquele reino. Então ele chama o sábio e aí ele pergunta para o sábio assim: como eu faço para manter essa sensação boa que eu sinto agora?
Como eu faço para que essa felicidade perdure para sempre? E aí então o sábio para um minuto, pensa e fala para o rei: olha, o meu conselho se resume em 3 palavras. O rei falou: nossa, mas uma coisa tão boa, tão importante, você vai resumir em apenas 3 palavras? E aí então o sábio diz: sim, e as 3 palavras são: isso vai passar. O rei fica atônito e ele fala assim: mas como isso vai passar? Essa coisa boa, essa plenitude do meu reino, essa riqueza, né? Todo esse poder, toda essa glória, você diz que eu vou ser feliz sabendo que isso vai passar? O sábio fala exatamente isso. Você não deve se apegar ao momento em que você está vivendo. Sim, desfrute o que está acontecendo, mas saiba também que isso vai passar. Tanto as coisas boas vão passar, e quando elas passarem, que você ficar num momento difícil, saiba da mesma coisa, que isso vai passar. As coisas ruins também passam. E quando a gente não se apega a essa felicidade momentânea, a esse momento de euforia, a gente desfruta daquilo, mas sabendo que aquilo sim, uma hora vai passar, a gente não sofre quando passa. Porque não existe essa felicidade plena, porque nós sabemos que nós somos espíritos ainda em aprendizado e que nós habitamos um planeta que está em transformação, mas ainda é um planeta de provas e expiações. Nós estamos aqui para colocar à prova todo o nosso aprendizado. Então, quando a gente atinge esse auge de euforia, que a gente tá aí pleno, né, felizão, a gente precisa entender que aquele momento é um momento para você refletir nas coisas que você pode melhorar na sua vida. É quando você tem um espaço para poder auxiliar alguém. É o espaço que você tem na sua tranquilidade interior, remontando a Aristóteles, né? Aquele momento de felicidade que você vai fazer tudo para que perdure. É esse momento em que você precisa se colocar à prova e ter a disponibilidade de buscar ajudar ao próximo, para que você consiga então trazer a felicidade da alma. Porque a felicidade terrena, ela é passageira. A felicidade espiritual, a realização espiritual, essa sim, essa vai ficar como um tesouro guardado dentro do seu coração. E como Jesus disse, né, que os tesouros da terra, os ratos roem e os ladrões roubam. Mas os tesouros da alma, esses sim, esses são perenes. Esse nós vamos carregar de encarnação a encarnação, de existência em existência. Isso vai ficar para sempre conosco, vai ficar gravado no nosso espírito, vai fazer parte de nós efetivamente. Se a gente buscar um outro filósofo que foi contemporâneo do Aristóteles, que chama Epicuro, o Epicuro ele tem a seguinte frase, eu anotei aqui, ele fala o seguinte, nenhum prazer em si é um mal, porém, certas coisas capazes de engendrar prazeres trazem consigo maior número de males do que de prazeres. Olha lá o Epicuro, né? Não sei quantos anos antes do Cristo, eu não sei de quando é o Epicuro, mas ele é muito antes de Jesus e ele já tinha essa visão a qual nós reforçamos dentro do Espiritismo. Nós precisamos tomar cuidado com esses prazeres terrenos aos quais nós nos dedicamos, aos quais nós nos entregamos, porque muitos deles acabam trazendo muito mais males do que prazer. Então, assim, um prazer não é felicidade. As pessoas que buscam a felicidade no prazer, porque o Epicuro ele fez diversos ensaios, estudos, vivências em cima desses prazeres, ele até foi muito mal visto na época, né? Por causa do Jardim dos Prazeres e tal, e ele traz essa conclusão, ele chega a essa conclusão, e há tanto tempo, né? E a gente ainda continua batendo cabeça. A gente sofre hoje muito mais por aquilo que o outro tem
do que por aquilo que nós não temos. A gente sofre muito mais porque tem um iPhone 10, 11, sei lá que iPhone que tem na loja, e eu não tenho esse iPhone, né? Eu queria ter aquele iPhone, mas eu tenho o meu telefone. Por que não eu dar valor àquilo que eu tenho e buscar a minha felicidade dentro daquilo que eu possuo? E as coisas terrenas, os prazeres terrenos, todos eles são passageiros, assim como a nossa vida é passageira. Essa encarnação é passageira, ela é apenas um trecho da nossa vida real, que é a nossa vida espiritual. E quando a gente tem esse foco e na busca do prazer e da felicidade terrena, dessa felicidade momentânea, a gente acaba deixando para trás a verdadeira felicidade, o verdadeiro prazer, que é o engrandecimento da nossa alma. Se a gente pegar assim um exemplo, eu vou sair para dançar. Dançar é muito legal, a música é muito legal. Eu vou lá com a minha esposa, eu vou lá com a minha turma e vou dançar e me divirto a noite inteira. Aí volto para casa, durmo, no dia seguinte aquilo acabou. Eu vou carregar aquela sensação boa daquele dia divertido por alguns dias e vai passar e virá o próximo. Por quê? Porque isso é um prazer carnal, isso é um prazer terreno, isso é um prazer do nosso corpo físico, que ele é momentâneo. Agora, quando eu busco o meu prazer, por exemplo, no auxílio ao próximo, aquilo vai ficar gravado na minha alma, aquilo vai ter um reconhecimento de Deus, aquilo vai me encharcar de bênçãos, de boas energias, e aquela felicidade, ela vai ser plena, ela vai ser perene. Por quê? Porque eu plantei no meu espírito a felicidade real, que é amar o meu semelhante. O Cristo não falou isso, né? Quando ele foi interpelado lá pelos escribas, né? Qual é a grande lei? Ele fala: amar ao Senhor teu Deus de todo o seu entendimento e todo o seu coração. E o segundo, que é semelhante a esse, amar ao próximo como a si mesmo. E amar ao próximo é amar o próprio Deus. Quando a gente trabalha em favor do nosso semelhante, a gente está trabalhando diretamente para o Pai Maior. A gente está entregando a nossa vida, a gente está proporcionando essa felicidade para dentro do nosso coração. É claro, as pessoas elas sempre buscam os caminhos mais curtos, né? Elas querem que as coisas sejam mais rápidas. Eu não vou fazer uma faculdade porque demora muito, eu vou fazer um cursinho online ali que em 3 horas de curso eu tenho a formação. Quer dizer, mas é tudo vazio. Elas querem sempre essa coisa, o caminho mais curto para chegar no objetivo, e não adianta, não existem atalhos. A gente precisa colocar na nossa cabeça que não existem atalhos. A gente só consegue as nossas verdadeiras conquistas quando nós trilhamos o caminho completo, que nós tiramos todas as pedras do caminho, que nós passamos por todos os obstáculos que acontecem ali, porque aí é que vem o aprendizado. Porque se a gente ficar sentado em casa sem andar para frente, a gente vai ficar estagnado, a gente não vai aprender, a gente não vai evoluir. E a nossa busca é exatamente essa, é ser melhor a cada dia, para a gente conseguir essa plenitude que independe das nossas posses ou dos prazeres terrenos. A gente precisa pensar mais em se desligar desses prazeres terrenos. Gente, eu não estou falando para todo mundo ficar dentro de um quarto tristonho, andar com aquela cara sempre carrancuda. Não,
Nós temos sim que ser alegres, e nós temos que nos divertir, que passear, que confraternizar quando for possível, né? Claro, quando houver uma abertura, uma segurança maior frente a essa pandemia. Mas sim, a gente tem que confraternizar, tem que ser divertido. Quem me conhece sabe como eu sou, né? De contar piada, de sair, de passear. Isso é super importante. Mas isso não é o mais importante. Não é essa visão momentânea e materialista que vai nos realizar. Nós precisamos compreender, o Cristo ele nos trouxe todas as dicas para que a gente possa trilhar com felicidade, que a gente possa ter uma vida plena e tranquila. Dentro do Evangelho, nós temos todas as dicas. Se nós pegarmos lá, para quem tem a Bíblia, a gente pega lá nos Evangelhos, né, de Jesus, ou a gente pega dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma forma mais resumida e explicada dos mesmos Evangelhos, porque tem gente que acha que espírita escreveu a própria Bíblia, né, que é um grande engano. O Evangelho segundo o Espiritismo, eles são trechos dos Evangelhos, né, dos canônicos, que aí o Kardec compilou os ensinamentos morais, né, de Jesus, e tem lá a explicação dos Espíritos. É exatamente isso, né? Então, para quem estiver vendo esse vídeo que não conhecer tão bem a doutrina, saiba que é exatamente isso. Nós temos ali os Evangelhos e que que o Kardec ele faz o cruzamento das informações dos Evangelhos sinóticos, né? Os Evangelhos sinóticos são aqueles que um prova, né, que a mesma informação acontece em mais de um Evangelho, né? No Mateus, no Marcos, no Lucas e no João. E a gente sabe que o Evangelho de Mateus é o que mais tem citações nos outros Evangelhos, né? Então o Kardec pega lá dos Evangelhos canônicos, né? Ele faz o Evangelho sinótico e vem trazendo essas informações, reproduzindo tal qual está na Bíblia. E junto a ele vem as explicações dos Espíritos, que são os Espíritos que coordenaram toda a codificação da nossa doutrina. Então, quando a gente chega no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem lá todas as dicas que Jesus nos dá para a gente encontrar essa felicidade. A gente não vai encontrar a felicidade no Facebook com um postzinho, a gente não vai encontrar a felicidade com piadinhas no WhatsApp, a gente não vai encontrar a felicidade na farra do bar ou do restaurante ou indo dançar. Não, a gente pode encontrar alguns momentos prazerosos, sim. A gente pode se divertir, sim. Mas a felicidade verdadeira, ela começa a aportar nos nossos corações quando nós começamos com a nossa transformação, quando nós começamos a buscar o desligamento dessa hipervalorização do mundo material e começamos a dar a verdadeira importância ao mundo espiritual. Que a gente começa a dar a verdadeira importância para a nossa evolução, para a nossa melhora. Né? E isso inclui trabalhar o perdão. Quando a gente consegue perdoar as pessoas, a gente traz uma paz interior incrível. Experimente, olha, faça esse teste, depois me conte, mande seu vídeo para o Facebook do Júlio de Abreu Filho, contando como foi o alívio que você teve do seu coração quando você perdoou o seu irmão. Porque a gente tem, né, uma visão deturpada de valores, onde a gente fala, não, eu sou orgulhoso, eu jamais vou perdoar. Não, essa pessoa não, ela, né, eu quero mais que ela coma mandioquinha todos os dias, né? Mandioquinha é uma coisa ruim, né? Eu não gosto de mandioquinha. Então, assim, aí eu vou jogar uma praga. Eu quero que ela coma mandioquinha todo dia no almoço e na janta, né? Que é uma coisa que eu não gosto nem um pouco. E aí a gente fica amargando, a gente fica remoendo aquele sentimento ruim, e esse sentimento, ele vai pisando no nosso coração. Esse sentimento, ele fica uma pedra de arraste, sabe? Que você vai andando, ela te amarra e você não consegue ir para frente, e você vai tentando e fica aquele peso te amargurando, não deixando você continuar a sua caminhada. E aí então você entra no processo de perdão.
Você começa a minimizar esses sentimentos ruins, você começa a abrandar isso tudo e com o tempo esse perdão ele vem adoçando o seu coração, ele corta essa amarra que você criou nessa pedra pesada, né? Você foge desse ciclo sísifo de levar a pedra até o topo da montanha, ela voltar e levar até o topo da montanha, ela voltar, que é o movimento da vingança, né? Quando a gente perdoa, o nosso coração fica leve, ele fica doce, a gente acorda sorrindo, porque a gente não precisa pensar na mágoa de ninguém, porque a gente não carrega essa mágoa. A gente não precisa ficar planejando ou desejando alguma coisa ruim, porque tudo aquilo que a gente deseja, é importante a gente entender que tudo, absolutamente tudo que a gente deseja volta pra gente. Porque são energias mentais que a gente emite em direção a alguém. E essas energias vão chegar a essa pessoa e elas vão voltar carregadas de outras mais do mesmo porte. Então, se eu carrego comigo uma mágoa muito ruim, né? Muito grande, toda mágoa é ruim, né? Se eu carrego comigo uma mágoa muito grande e eu fico emitindo pensamentos ruins em direção a uma pessoa, eu preciso entender que esses mesmos pensamentos ruins vão voltar para mim carregados de tantos outros pensamentos ruins. Olha isso! Tem a célebre frase que o rancor é um veneno que a gente bebe esperando que o outro morra. E é exatamente isso. Eu sempre faço, dou esse exemplo aqui, né? A gente está aqui remoendo com o coração apertado, doído, pensando naquela pessoa. Não, aquela pessoa não. E a pessoa tá lá, tranquilona, na casa dela, comendo pipoca, bebendo Coca-Cola e assistindo Netflix. Tem coisa melhor, é um momento de felicidade, né? Beber Coca-Cola, comer pipoca e assistir Netflix. Então, a pessoa tá lá, não tá nem aí pra gente, a gente tá sofrendo, a gente tá pesado, a gente tá infeliz. E a gente está infeliz porque nós estamos causando a infelicidade dentro de nós mesmos, pela nossa incapacidade de perdoar. Nós estamos ficando doentes, nós estamos provocando essa doença no nosso coração, porque nós não conseguimos tirar daqui de dentro a mágoa, o rancor, a tristeza. E aí depois fica, eu queria tanto ser feliz. Você quer ser feliz? Então tome uma atitude. Você quer ser feliz? Então se transforme. Você quer ser feliz? Então mude um pouco a sua vida. Desprenda-se desses valores tão pesados que a gente carrega e que a sociedade mesmo aos poucos vai colocando na nossa cabeça, necessidades que nós verdadeiramente não temos. A maior parte das necessidades que nos fazem sofrer são necessidades que não existem, que nós criamos. Quando a gente consegue colocar em prática o perdão, a gente tira isso tudo daqui de dentro. A gente limpa o nosso coração, a gente traz a felicidade, mais um pedacinho de felicidade ali dentro e aí fica pleno, aí fica tranquilo. E só depende de nós. Não depende de outra pessoa, não depende de eu comprar uma coisa, de eu ser mais bonito, mais feio, mais careca ou mais cabeludo. Isso não importa. O que importa é o sentimento que você tem aqui dentro. Isso é que vai te fazer feliz ou não. E é esse o exercício que nós precisamos começar a praticar todos os dias da nossa vida. A gente precisa começar a entender realmente, isso é realmente necessário para mim? Eu preciso sofrer porque eu não tenho isso? Olha, de novo, a gente trazendo a infelicidade para o nosso coração. Eu preciso ficar remoendo, sei lá, um relacionamento que não deu certo? Ou aquele smartphone, ou aquele carro que eu não consegui comprar? Isso é o valor da minha felicidade? Esse é o valor? É o quanto custa a minha felicidade? Reforçando o pensamento do Epicuro, ele fala assim, certas coisas capazes de engendrar prazeres trazem consigo um maior número de males. Olha isso, gente. Então a gente começa a viver essa constante necessidade de fazer parte, de ser melhor ou de ser igual,
ou de ter, ou de postar, eu preciso postar no Facebook que eu viajei para tal lugar. Não, você não precisa. Você não precisa. Você precisa ter uma atitude boa, você precisa ser do bem, você precisa aprender a perdoar, você precisa aprender a usar melhor o seu tempo e se focar na caridade. Quanto tempo da sua vida você perde em frente a uma rede social? Quanto tempo da sua vida você investe juntando dinheiro para poder fazer uma viagem, comprar um computador, um carro ou um smartphone? Quanto tempo da sua vida você investe tentando ficar mais bonito para poder impressionar? Quanto tempo da sua vida você investe fazendo bem para o seu irmão? Quanto tempo da sua vida você investe para fazer a caridade? Quantas horas você investe da sua vida para sair da sua casa, pegar seu carro e ir até a academia para malhar, para ficar bonitão e depois impressionar na praia? E quanto tempo da sua vida você investe para sair da sua casa, pegar seu carro e ir até uma entidade de assistência, por exemplo, a crianças carentes ou de velhinhos abandonados ou de doentes? Quanto tempo você está investindo na sua vida em busca da felicidade verdadeira? Quantas vezes você viajou? Esse ano não conta, que 2020 é um ano que a gente não coloca na conta, né? Mas quantas vezes em 2019 você viajou? E quantas vezes você foi a um asilo? Levar um ombro, um ouvido para aqueles velhinhos que estão lá abandonados. Não me importa a história deles, o que aconteceu ao longo da vida dele, por que ele foi parar naquele lugar. Isso não é da minha conta. A gente tem que ter essa consciência que a gente não tem o poder de julgar absolutamente ninguém. O que importa é, eu fui lá dar um ombro para ele poder contar as histórias dele, ou para ser ranzinhos, a ficar ranhetando. Tem um asilo que eu ia com a minha mocidade há muitos anos, que chama Undina Lobos, e tinha uma senhorinha lá que adorava dançar. E ela era completamente cega. Por que ela foi para lá? Eu não sei, não me importa. Porque ela ficou cega, não importa. O que me importa é aquele momento em que eu dançava um forró com aquela senhorinha de quase 90 anos, completamente cega, ainda assim linda, maquiada e cheirosa. Aquele forrozinho que eu dançava com ela fazia ela muito feliz. Eu conseguia trazer um momento para ela de que ela podia parar de pensar nos problemas que ela estava vivendo, ou que ela viveu ao longo da vida dela. Quantas horas da nossa vida, quanto tempo da nossa vida a gente tem investido em favor do nosso próximo? E é difícil entender a frase amai ao próximo como a ti mesmo? É muito difícil. Vamos fazer um desenho disso? Não foi isso que Jesus nos propôs? Jesus não julgava ninguém. A gente fica julgando. Eu não vou fazer isso, aquilo para aquela pessoa lá, porque ele vai... eu não vou dar um dinheiro para o rapaz que está pedindo no farol, porque ele vai comprar bebida ou vai comprar droga. Quem é você para ficar julgando o que ele vai fazer? Qual é a sua intenção em ajudar aquela pessoa no farol? A sua intenção, assim, eu vou dar essa grana aqui, R$2, que ele vai ali e vai poder comprar um corotinho. É essa a sua intenção? Ou sua intenção é, eu vou dar aqui meus R$2 para que ele possa comprar um pão para comer, comprar um pãozinho para o filho dele. Tem um senhor que ele está sempre vendendo bala, senhor, deve ter minha idade, eu sou um senhor, né? Então, assim, tem um senhor que fica no farol vendendo balinha. Todo dia ele está lá e tem um menino, um cara de uns 50 anos, e um menino deve ter uns 10, 12. E está lá no farol. E aí a primeira coisa que as pessoas pensam é, poxa, o cara está colocando a criança, né? Trabalho infantil, abuso, colocando a criança ali para vender bala no farol. E aí todo dia eu passo lá e tá lá ele, na hora que eu vou almoçar. Aí teve um dia, até comentei com a Andréia quando eu cheguei em casa, que eu cheguei lá e tava chovendo, aquela garoinha fina de São Paulo, né? Aquela coisa chata, que é a nossa cara. E ele veio com as balas, aí eu olhei ao lado, olhei em volta, procurei, o menino não tava.
Aí você percebe, olha só, né? Ele não está explorando a criança, ele está pegando uma ajuda para poder vender bala, essa foi a minha conclusão, para poder levar o sustento para casa, para poder levar comida para casa. Ele não expôs a criança à chuva, ao frio, não. Ele teve o cuidado de pai, mas às vezes a necessidade do pai é ainda maior, né? Mas a gente tem que julgar, imagina, tá pondo a criança para trabalhar, né? A gente é perfeito, né? A gente não erra, a gente é melhor que Jesus, porque Jesus não julgou, mas a gente julga, né? A gente julga e cria aquela revolta, né? Ah, o cara pôs a criança para trabalhar, o cara maldito, né? A gente não para pensar qual é a necessidade, qual é a fome que eles têm na mesa deles, né? Que às vezes eles sozinhos não conseguem prover. A gente não sabe que fora aquele menino, quantas outras crianças tem dentro daquela casa para comer. Mas a gente não para pensar nisso, né? A gente para julgar e criar um sentimento ruim dentro da gente para jogar para aquele cara. Aí a gente não entende porque não é feliz. A gente não entende porque não alcança a felicidade, porque que muitas vezes a gente tem tudo, ainda assim a gente chora a infelicidade, a gente tem todos os acessos ao que a matéria pode nos prover e ainda assim nós não somos felizes. Por quê? Porque é isso, porque a gente não está procurando a felicidade no pote certo, né? A gente está indo por caminho mais curto, querendo a felicidade dentro dos prazeres da matéria, quando a gente sabe que o caminho é longo, o caminho é muito longo, é um caminho de transformação da alma, é um caminho de reforma íntima, de pegar lá dentro e tirar aqueles sentimentos ruins de dentro do nosso coração que a gente vem trazendo ao longo do tempo, de tanto tempo em que a gente não conhecia a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e deixava abarrotar dentro do nosso peito o sentimento da tristeza, do ódio, da vingança, a mágoa. E quando a gente consegue tirar esses sentimentos dentro do nosso coração, aí nosso coração tem espaço livre. E é nesse momento que a gente abre para que ele possa ser repleto de amor, de cordialidade, de caridade, de perdão. E esses sentimentos, sim, esses sentimentos vão trazer a felicidade. Esses sentimentos vão te deixar pleno e repleto. Esses sentimentos, eles vão pegar aquela sensação de satisfação, a qual eu comentei no começo da nossa conversa, né, proposta pelo Aristóteles. Esses sentimentos, eles vão trazer toda vez que a gente lembrar daquela boa atitude que nós tivemos em favor de alguém, e ele vai reacender a chama da felicidade, que foi aquele momento em que nós fomos felizes, naquele momento em que nós ajudamos uma criancinha, naquele momento que nós demos ouvidos a um velhinho, que nós ajudamos o nosso irmão a se melhorar, que nós levamos uma palavra amiga a alguém que estava sofrendo, que nós perdemos uma noite de sono ao lado de um leito de um enfermo. Aí esse sentimento vai ficar para sempre aqui dentro. E toda vez que nós lembrarmos daquela coisa boa que nós fizemos, essa chama acende novamente. Aquela sensação do prazer momentâneo, ela vai se estender novamente. Aí então a gente vai conseguir entender o que é viver a felicidade. E a gente precisa entender que essa transformação é constante e a gente precisa se doar mais para que essa satisfação se torne perene, para que a gente consiga estar feliz com a consciência de que isso também vai passar. Porque a gente vai ter aquele momento de euforia, de felicidade, de alegria, que a gente vai estar trabalhando ali, mas isso vai passar. Isso vai passar porque nós temos esse momento de crescimento, esse momento em que a gente precisa testar se realmente a gente conseguiu. A gente tem que ver, eu conheço uma pessoa que sempre falava assim, olha, eu acho que eu sei perdoar porque eu não carrego no meu peito mágoa de ninguém, eu não tenho nenhuma tristeza. E por muitos anos eu ouvi essa pessoa falar isso. Aconteceu um evento de violência na vida dele e ele precisou perdoar alguém. Aí sim, ele colocou à prova se ele realmente tinha aprendido tudo aquilo que ele estudou a respeito da doutrina do Cristo ao longo da vida,
para colocar o perdão em prática. Foi difícil, ele passou um tempo refletindo sobre isso, mas chegou um momento em que ele conseguiu perdoar de verdade. E aquilo trouxe uma felicidade tão grande. E ele se sentiu um homem muito melhor. E quando a gente estiver em dúvida de como ser feliz, faz o seguinte: pega o Evangelho de Jesus, abre e lê um pouco do ensinamento que o Cristo nos trouxe. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem a explicação para te ajudar. Toda vez que você precisar se despertar para o caminho da felicidade, leia as palavras do Cristo, que Ele sempre vai te dar a palavra certa para que você consiga chegar a uma vida plena e feliz. Tá bom? Então é isso, desculpem, é isso o nosso papo de hoje. Eu espero que eu tenha trazido um pouco de luz nessas palavras, que a gente lembre sempre de consultar o Evangelho de Jesus. E se em algum momento nós tivermos alguma dúvida de como agir, é só parar e pensar como Jesus agiria no meu lugar. Se você agir de acordo com o pensamento, as palavras e os exemplos do Cristo, você estará agindo certo. Isso não tem errado, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Que Deus ilumine nossos caminhos, que o Evangelho do Cristo seja a eterna luz, nos apontando o rumo a seguir, e que as palavras do Cristo sejam um alimento eterno para as nossas almas e que abrande todos os sentimentos dos nossos corações. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês e possa acompanhá-los nos seus lares e a todos aqueles que convivem com vocês. Obrigado, que Deus os abençoe.